Fala, meus amigos dos estudos da origem emocional dos sintomas. Hoje vamos falar principalmente com relação aos contextos de dificuldade financeira e com relação ao contexto de escassez. O perigo em faltar dinheiro, faltar posses, faltar aquilo que me garante o processo de sobrevivência. Bom dia, Maísa, seja bem-vinda aí. Essa semana, novamente, acredito que não poderemos estar juntos para fazer o podcast Vá na Origens no sábado, mas na volta aí a Maísa vai retornar para conversar mais a fundo sobre a origem emocional dos sintomas também. Hoje eu fiz uma listagem de padrões de órgãos que possam estar afetados com relação ao contexto de dificuldade com as finanças, com dificuldade na escassez e também quais são os padrões do que pode ter acontecido na história de vida que pode alterar esse processo ou trazer dificuldades para a pessoa para que ela possa progredir no processo de vida dela. Como ela pode se sabotar sem querer, ao chegar a um processo financeiro intenso, que ela possa progredir. Bom dia, Lu, bom dia, Fernanda. Sejam bem-vindas, Luz Cleia, sejam bem-vindas. Então vamos começar do primeiros órgãos aí relacionados ao padrão de alteração. Como nós estamos falando, principalmente nessa semana, com relação às dificuldades que estamos vivendo nesse momento, todos os problemas que estamos passando, todo o isolamento que estamos vivendo hoje em dia e o que pode vir a acontecer com as pessoas. Por que eu resolvi fazer isso? Porque a partir do momento que nós conhecemos as fragilidades que as pessoas possam ter, a partir do momento que tudo isso terminar, tudo isso voltar agora, nós podermos voltar à nossa vida normal, muitas pessoas vão ficar com resquícios emocionais perante ao que nós passamos agora. Então, o objetivo é para que profissionais da área da saúde compreendam as possíveis origens emocionais de vários sintomas que os pacientes irão vir no consultório daqui 2 meses, daqui 3 meses, 4 meses, quando tudo isso acabar, e aí o que isso pode gerar de sintoma para eles, tá? E essa é a intenção, a minha missão é para auxiliar profissionais da área da saúde a compreenderem a emoção, que a emoção pode ser um primórdio de sintomas físicos e compreender isso vai ajudar você, terapeuta, na hora que os teus pacientes chegarem, porque os teus pacientes vão chegar com sintomas também, e esses sintomas físicos, talvez você possa ser um fisioterapeuta que trabalha com pilates ou um fisioterapeuta que trabalha com fisioterapia convencional, mas se o teu paciente chegar com problemas relacionados eu tive um diagnóstico de uma alteração em fígado, eu tive um diagnóstico de uma alteração em rim, então você também possa usar dessas ferramentas para auxiliar o seu paciente a sair desse processo. Porque hoje o profissional da área da saúde, o fisioterapeuta, ele pode ter um conhecimento generalizado pelo corpo, saber de vários órgãos e tecidos e sabendo a compreensão do que é emocionalmente despertador de suas fragilidades, você pode ir muito além, você pode conhecer muito mais e pode auxiliar muito mais o teu paciente. Vamos ao primeiro órgão que pode ser então um resquício dessa época em que nós estamos vivendo, um resquício de fragilidade ou de alteração. Quando nós falamos no preocupação com o perigo de faltar, nós estamos falando de faltar alimento, de faltar dinheiro, de faltar aquilo que possa nos nutrir. Biologicamente, o mundo animal é necessário eu me alimentar, comer, ter o meu território para que eu possa me alimentar, adquirir reservas nutritivas para que eu possa sobreviver. Então, no contexto do tecido endodérmico, que serve para a sobrevivência da espécie, o contexto endodérmico dos tecidos digestivos, eles são responsáveis pela alimentação, pela manutenção da minha vida. Nesse contexto de manutenção da vida, eu vou ter o fígado no tecido endodérmico e os hepatócitos como ferramentas para acumular, pegar a energia do alimento, captar os nutrientes o suficientes para que eu possa garantir minha sobrevivência.
Então os hepatócitos eles vão ser responsáveis pela captação dos nutrientes da energia alimentar para que eu possa ter um ganho de tempo para a sobrevivência. Se cada vez que eu me alimento normalmente, o meu fígado está trabalhando normalmente para captar energia, para eu conseguir fazer minhas atividades do dia a dia, agora se eu estou vivendo um momento de falta, de escassez, de dificuldade, como tem muitas pessoas vivendo hoje, essa preocupação, eu imagino pessoas que já estão lá em países onde que já há um mês estão isolados em casa. Começa a faltar alimento, começa a ter as reservas ali, agora ali embaixo da tua pia, ali embaixo ali dos teus armários, ali começa a esvaziar tudo aquilo, eu começo a entrar num medo, num perigo de faltar faltar comida. Eu ouvi um relato de uma pessoa italiana ali que mora na Itália, falando do contexto onde que liga para o mercado e o mercado só vai poder entregar daqui 5, 6 dias o alimento, de tantas pessoas que estão tendo essa demanda de procura por alimento e não tem como chegar até a residência esse alimento. Então esse perigo de faltar alimento gera então para o nosso corpo uma fragilidade ou uma proliferação tecidual em fígado no endoderma. Mas por que o fígado endodérmico vai proliferar? Porque se o fígado é aquele que capta o nutriente, que é aquele que armazena nutrientes, se eu tenho um perigo de faltar, quanto mais eu armazenar, quanto mais eu captar um nutriente, mais eu posso ter um ganho de tempo de resistência. Então, se eu tenho essa captação, quanto mais células do fígado tiver, maior vai ser a capacidade de absorver nutrientes por mínimo que eu coma. Então, se eu comer um pouquinho só, ele vai captar o máximo de nutrientes disso, guardar o máximo de energia disso, para que eu possa garantir a minha sobrevivência durante o período que eu possa não ter alimento. E nesse caso, vão surgir então proliferações teciduais no fígado, que se fôssemos fazer um exame, seria conotado como um tumor ou um cisto no fígado, nessa proliferação tecidual em fase de estresse. Porque quanto mais células, quanto mais hepatócitos, mais eu vou poder captar nutrientes e energia para sobreviver no tempo em que eu não me alimentar, no tempo que eu não comer. Ao mesmo tempo, pode-se também ter o aumento da esteatose biliar, então aumento de gordura em volta do fígado, com auxílio nesse processo de captação de nutrientes e armazenamento de nutrientes durante essa fase de perigo de faltar alimento ou perigo de faltar finanças. O cérebro não entende o processo que falta comida, falta dinheiro, falta uma pessoa, falta algo. Para o cérebro falta, se está faltando, ele tende a guardar, a armazenar. E isso faz com que essa pessoa ela tenha uma proliferação tecidual ali no fígado. Então, antigamente se tinha principalmente essa base que preciso acumular comida, tem que guardar comida para sobreviver. Mas hoje o que nos faz comprar a comida é o dinheiro. Então eu preciso ter o dinheiro para que eu possa comprar o alimento para que ele não falte. E isso pode progredir então nesse processo de proliferação tecidual no fígado em fase ativa. Se quando volta a ter dinheiro, volta a fluir o financeiro de uma maneira melhor, agora sim vai ter uma necrose desse tecido de fígado que foi proliferado em fase ativa para que volte então a uma normalidade, mas daí vai ter uma caseificação ali com microbactérias naquela região do fígado. E isso nos faz pensar também no contexto emocional. Se eu tenho perigo de faltar, aumenta-se talvez o número de pessoas que comecem a estocar. Quanto mais eu tenho perigo, mais eu entro na estocagem. São aquelas pessoas que têm uma sala tem armazenamento de comida, então às vezes nem usa, às vezes vence aquela comida, mas se eu precisar eu vou ter. Porque se eu passei por grandes dificuldades, grandes problemas, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, eu vou ter a tendência de ter um medo de que falte de novo. Então se eu nunca vivi medo sobre isso, eu tenho por que ter perigo de faltar. Mas se eu vivo em um determinado momento o perigo de uma escassez, o medo de faltar, eu vou ter a tendência de acumular. Então os acumuladores são pessoas que muitas vezes viveram um perigo de falta.
E tudo vai depender do que foi a falta. Se acumula comida, que eu tenho um armário inteiro cheio de comida, eu compro 3, 4 cada vez que eu vou no mercado para estocar. Essa estocagem, ela representa o momento dessa pessoa que talvez lá na infância viveu um perigo de falta de alimento, ou alguém na história da família trouxe essa história de perigo de faltar. E vamos e convenhamos, no Brasil não é muito difícil ter ascendentes nossos, né? Pessoas que vieram antes da gente, que passaram por dificuldades e perigo de faltar. E isso traz para muitos de nós brasileiros um contexto, às vezes, de estocagem mesmo, para evitar passar por um novo risco de faltar alimento novamente. Então esse é o primeiro órgão que a gente poderia olhar com relação a esse contexto de perigo de faltar alimento, perigo de faltar dinheiro. O segundo órgão que a gente pode analisar também é baseado nesse contexto do intestino primitivo e é o intestino. Por que o intestino? O intestino delgado e intestino grosso, o intestino delgado, principalmente nesse caso de duodeno, intestino delgado, vai servir para a absorção de nutrientes. Então, se eu tenho um perigo de faltar alimento, o meu intestino ele vai absorver o máximo de nutrientes possíveis daquele alimento para que eu possa manter a minha vida nesse período de escassez, de falta. Então, se a gente já está num processo de preocupação com a escassez, eu não posso trabalhar, eu tenho que ficar no alerta porque vai faltar dinheiro, vamos passar por um perigo, eu entro num processo de perigo e eu tenho que estocar. Mas para que eu estoque, eu preciso de alguém que absorva. Então o intestino vai absorver o nutriente, o delgado vai absorver principalmente, ou captar principalmente o nutriente, o alimento em si, e o intestino grosso ele vai captar oxigênio também, né, gás, e vai captar água. Então nós vamos captar água, captar alimento. E depois nós vamos entrar nesse quadro de líquido, né? Essa captação de líquido do intestino grosso, ele tem a ver muito com perda de dinheiro, falta de dinheiro. Então ele absorve o máximo de líquido possível também, esse intestino grosso. Quando nós olhamos esse contexto de absorção, então se eu tenho um perigo de faltar, eu vou trazer uma absorção aumentada do meu intestino e isso vai provocar o intestino mais ressecado. É isso aí. Então aquelas pessoas que têm o intestino mais ressecado, que vai fazer as fezes e é ressecada, é duro para sair, é difícil de sair, porque as fezes são muito duras por falta de líquido, por causa de todo esse processo de absorção exagerada do intestino. Aí nós vamos ter pacientes daqui uns dias com relação à dificuldade em evacuar. Pacientes com dificuldade com o intestino preso, ou que vai demorar um pouco mais, não é aquele intestino que vai ser preso porque tem uma trava com relação ao intestino, com a musculatura intestinal, mas é o intestino preso com relação ao ressecamento. Então eu vou absorver mais nutrientes e mais líquido possível, e quando eu absorvo mais, o bolo fecal vai ficar menor. Então, quanto o bolo fecal menor, vai demorar mais para ele passar pelo todo o trato digestivo até eu evacuar. Então, a pessoa que vai ficar 2 dias aí sem ir ao banheiro e com as fezes quando vai mais duras, mais ressecadas. E não é porque ele não está tomando bastante água, não. É porque o corpo está absorvendo. Quanto mais água eu tomo, mais eu absorvo para ter caso possa passar por um perigo de faltar. Tá dando para compreender aí? Os alunos aí do curso Origens que estão assistindo aí, dá um ok aí, ou todo mundo que está assistindo, dá um ok se tá dando para compreender, se o som tá ok, só para eu saber, senão eu chego no final da aula aqui, o som não tá ok, eu tenho que gravar tudo de novo. Beleza, obrigado. Então só para compreender, então se é esse sentido, tá fazendo sentido para vocês. Então esses dois órgãos principais, fígado e endoderma e intestino grosso e delgado e endoderma, eles têm a característica de captação de nutrientes para que eu possa resistir a um perigo de falta. É a mesma coisa que o urso, né? Se a gente pensar no urso, o urso ele também entra nesse padrão, né, com relação à gordura. No verão, ele come para guardar energia, guardar resistência, para que no inverno eu possa sobreviver ao momento que eu vou hibernar. Então o urso hiberna no inverno e ele consome toda a gordura dele. No verão, você vai ver o ursinho bem
bem miúcho, assim, né? Bem fraquinho, sem gordura nenhuma, porque foi durante o inverno que ele consumiu aquela gordura. Então, guardar estocagem de gordura também pode ser um processo para que eu me proteja durante períodos difíceis. Então eu estoco. Por isso que muitas pessoas, quando entram numa ansiedade, numa incerteza com relação ao futuro, começam a comer como uma forma de estocagem. Por isso que se fala, por mais que tu tá isolado, faça atividade física, porque tu tá gastando, comendo, absorvendo, mas não tá gastando energia. Então você vai aumentar de peso nesse sentido, porque perante o teu cérebro ele vai entender que é melhor estocar do que passar por um perigo de falta. E aí, perigo de falta é perigo de morte. Então é melhor estocar nutrientes, ter um aumento de peso para que eu possa sobreviver durante esse período de dificuldade. Então nós passamos por alguns órgãos aí nesse sentido e podemos pensar também num terceiro órgão, quarto órgão, né, que falamos então no fígado, falamos de intestino grosso, delgado, duodeno, falamos do contexto então de gordura, né, também nessa possibilidade de estocagem, e nós temos agora órgãos que estão relacionados a uma frustração da seguinte ponto: se eu estou passando financeiras, eu posso ter um medo que me arranquem o que é meu, né? Me arranquem o que é meu de direito, me arranquem o que é meu, que eu tenho que me desfazer do que é meu. E o que é esse desfazer do que é meu? Então eu engoli o alimento, botei para baixo, eu digeri aquele alimento, eu já tenho ele como meu, eu estou absorvendo ele, mas de uma forma mais indigesta possível, ele é arrancado de mim. E o que isso pode representar? Pode representar fragilidades em duodeno ou pâncreas, em endoderma, porque é esse local onde que nós vamos estar na assimilação, só que da maneira mais indigesta possível, me tomaram de volta o que é meu. Então agora eu comprei uma casa, enfim, eu tive a possibilidade de pagar a casa, só que agora eu estou sem dinheiro. Eu estou vivendo essa fase de dificuldade, de perigo, de escassez, e agora eu vou ter que colocar para venda a minha casa. Então não adiantou nada, eu já assumi aquilo como meu, eu já estava feliz que eu adquiri aquilo como meu, só que agora eu vou ter que me desfazer daquilo da maneira mais indigesta possível, mais injusta possível, agora eu vou ter que devolver aquilo. Então, simbolicamente, a gente tem o contexto de casa, né? Pode ser o alimento, né? Como se eu engolisse, botasse com ela abaixo, já estou absorvendo o alimento, mas agora eu tenho que vomitar aquele alimento, mas aqui a gente olha no simbólico. O simbólico entra na característica onde que eu captei algo, eu adquiri algo e eu já sinto aquilo, já assimilei, já coloquei para dentro de mim aquela informação, mas da maneira mais indigesta, agora eu vou ter que me desfazer daquilo para pagar as contas que vão ficar devido a tudo isso que está acontecendo. Ou eu tenho minha empresa, só que a minha empresa demanda e eu não tenho giro de caixa, eu não consegui guardar um giro de caixa para momentos de dificuldades, e isso fez com que agora eu tenho que pagar funcionários, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, e aquela empresa que eu adquiri, que era minha, que eu tinha prazer de trabalhar da maneira mais indigesta possível, agora eu não tenho dinheiro para pagar os funcionários e eu vou ter que me eliminar aquilo, eu vou ter que dar aquilo, entregar de bandeja para o meu sócio, para isso, para aquela pessoa, e eu não vou conseguir me sustentar ou sustentar os meus próximos. E aí eu entro nessa relação de pâncreas com fragilidades no tecido endodérmico, por exemplo, pode ter uma proliferação tecidual na cabeça do pâncreas, que quanto mais intenso esse processo, ele pode vir a desencadear também uma pancreatite. Então, por isso que quando teus pacientes chegarem com sintomas, você analise o contexto emocional, mas saiba que se vier com uma pancreatite aguda, é um contexto de emergência, precisa ir para o médico para analisar esse contexto, para verificar o que está acontecendo, porque isso é arriscado, é um perigo, né? O objetivo de um terapeuta é compreender sobre esses sintomas, para que agora, a hora que os pacientes chegarem sobre esse contexto, não é para alarmar, botar medo, não, aqui em todos vocês, cada um interpreta da forma com que está interpretando aquele processo, e a forma com que eu interpreto essa situação, eu posso sair sim dessa alteração. Eu posso interpretar de uma maneira ruim, pânico, perigo e medo, e aí sim ter possibilidade de encontrar aquele sintoma na minha vida, mas eu posso entender de uma maneira diferente esse processo saindo dessa alteração.
Como ocorre a resolução de forma natural? A resolução de forma natural é com sintoma, né? Na verdade, o órgão em si, ele entra numa fragilidade a partir do momento que eu estou vivendo o estresse. E naturalmente ele altera e tem uma inflamação na fase pós-estresse. Então, o normal do órgão e do tecido é ter uma inflamação de reestruturação dele quando eu saio daquele estresse. Então, órgão, dependendo da intensidade, claro, do que a gente vive de conflito. Então eu tenho um conflito, tem um pequeno conflito. Se eu vivo um pequeno conflito, eu tenho uma inflamaçãozinha, às vezes no órgão, e às vezes passa despercebido. Né? Então muitas pessoas vão ter, às vezes, sintomas posteriormente que vão passar despercebidos, às vezes um mal-estarzinho, às vezes um desconforto, uma náuseazinha, mas foi nada, natural. Mas tem pessoas que, se vivem esse processo imensamente, se o problema é grande, é imenso, por isso que se fala hoje em dia equilíbrio emocional nesse momento que a gente está passando. Tente não ficar aí atordoado, pensando demais, preocupado demais, vendo em cima de notícias, de perigo, de perigo, de perigo. Tente usar de artifícios para reduzir o equilíbrio, dando um equilíbrio emocional numa meditação, fazendo algum processo, às vezes de respiração, porque a respiração trabalha o sistema nervoso autônomo e faz o parasimpático aumentar, e o simpático, que é esse processo de ficar acelerado, ficar nesse processo de adrenalina, ficar num processo de tensão exagerada, faz com que eu fique, então, produzindo uma hiperestimulação dos meus órgãos e dos meus tecidos. E quanto mais eu entro nessa hiperestimulação dos órgãos e tecidos, maior é o sintoma quando eu saio desse estresse. E naturalmente, durante vários momentos da nossa vida, a gente entra e sai em estresse. Então toda a gripe que nós passamos é um sair de estresse. Toda dor de garganta é um sair de estresse. Toda dorzinha de cabeça, muitas vezes, é uma fase de pós-estresse. Então quando nós conseguimos compreender essa relação e entender o porquê que esse sintoma está aparecendo, é possível a gente lidar de uma forma diferente. Mas enquanto a gente não olha pelo contexto de que a emoção pode interferir nos sintomas físicos, a gente tende a permanecer em estresse mais tempo do que deveria. Não sei se vocês já ouviram falar daquele livro, Por que as zebras não têm úlcera? Porque no mundo animal, o animal passa por estresses momentâneos. Ele passa, por exemplo, uma zebra corre de um leão momentaneamente durante um período de tempo, e aí quando ela sai do estresse, porque o leão não conseguiu mais correr, porque o leão ele tem uma capacidade curta, tem um sprint curto. Se ele não consegue pegar a zebra, ele para, desiste e vai para outra zebra. Então, a partir do momento que aquela zebra descansa, ela volta à normalidade, agora sim aparecem alguns sintomas. Mas se ela tem uma inflamação, uma dor enquanto está correndo, ela vai morrer. Então, nesse contexto, ele mostra nesse livro Por que as zebras não têm úlcera, que elas não têm úlcera porque o momento é curto de estresse. Agora, nós que ficamos remoendo durante muito tempo, ficamos numa tensão durante muito tempo, ficamos desagradados com alguma situação durante muito tempo, aí isso pode desencadear sintomas. Mas por isso que a tendência dessa semana é eu fazer vários vídeos para mostrar para vocês que vocês não precisam estar completamente nesse processo de alerta o tempo inteiro, vocês podem relaxar um pouco mais, e muitas pessoas estão fazendo isso, né? Então, pelo menos quando a gente vive numa comunidade, eu no meu Instagram tem muitos terapeutas e falando sempre de coisas positivas. Então, enquanto a gente consegue focar nesses terapeutas que falam sobre alternativas, formas positivas de olhar a situação, mudando o foco com relação ao sensacionalismo, os perigos, os medos, faz com que a gente possa reduzir esse processo. Então, viver numa comunidade de pessoas que pensam dessa forma, isso faz com que a gente não viva um mundo de pânico, de alerta, de perigo. Então, se você tem aqueles amigos de pânico, tem um WhatsApp de grupos de pânico, tente evitar isso, porque isso te deixa mais alerta e mais em perigo. Viver consciente é uma coisa, agora viver em pânico é outra. Então, você ter consciência do que está acontecendo, você ter as precauções do que está acontecendo agora, mas sem aquele processo de pânico, alerta, de perigo, faz com que tu possa passar mais leve por esse período. Eu acredito que a grande maioria nossa vai ter alguns sintomas dessa fase, porque não tem como não apresentar uma preocupação, um alerta, uma atenção sobre tudo que está acontecendo. Não é uma coisa que nós hoje, há 30, 40 anos de idade, e a maioria do pessoal vive uma situação pior antes. Os mais adultos, mais antigos, viveram outras situações
de Segunda Guerra, de outras épocas de pânico, de bomba atômica e outras situações que representaram situações de perigo iminentes e alertas anteriores. E isso eles já viveram, já sabem, já passaram por isso. Mas para nós mais novos que talvez nunca vivemos isso, saber lidar de uma forma mais amena com esse processo faz com que a gente passe sem talvez ter tanto perigo, né? Então ter uma comunidade de pessoas que pensam da mesma maneira faz com que a gente possa então viver num mundo de maior calmaria, de menor alerta, que faz com que o sintoma seja maior. Então todos nós passamos por uma fase de resolução e é necessária essa fase de resolução para que a gente passe pelo perigo. O objetivo é viver a fase de estresse em menor intensidade. E quanto menor a intensidade a fase de estresse, dentro do possível, né? Porque eu não estou dizendo que vai ser fácil não ficar com medo, preocupado, ainda mais se tiver parentes vivendo situações realmente dramáticas ou de perigo com relação a esse contexto virótico aí. Mas o mais possível é estar na mente com pensamentos menos alarmantes, com pensamentos menos acelerados, para que você possa passar mais facilmente. Mas grande maioria das pessoas não conseguirão passar por isso, e depois eu vou explicar um pouquinho sobre isso, que passar por isso porque já tem um pré-histórico na família de alertas e perigos. E isso vai fazer com que a gente possa, então, saber quando nossos pacientes vêm com essas informações já antecipatórias, né, de perigos, de problemas, que a gente possa orientar nessa fase de estresse, fazer com que eles possam analisar e ver de uma forma diferente todo esse processo, para que eles possam sair de uma maneira mais fácil dessa situação. Então, falamos sobre órgãos, então, que é extremamente importante a gente entender quando o paciente chega com nesse sentido. Então eu falei do duodeno e do pâncreas, mas também tem a bexiga. A bexiga também é um contexto territorial. Então eu tenho o meu território da minha casa, da minha empresa. Então eu estou nesse processo de insegurança de como vai ser o futuro com relação à minha empresa, com relação ao meu território profissional. O que eu vou fazer nesse território ou como eu vou cuidar desse meu território. Aí a bexiga ela pode entrar numa fragilidade em fase ativa de estresse, e quando eu entro nessa saída desse processo, quando tudo volta ao normal, quando tudo sai desse processo, pode ter uma infecção urinária. Mas para você ter consciência de quando isso acontecer contigo ou quando acontecer com teus próximos, que não é um grande perigo, é um problema, estou com infecção urinária, agora vai ter um perigo, não basta já tudo que já passou e agora eu estou com infecção urinária. Não, quando a gente tem consciência do porquê que surgem determinados sintomas, ele se torna mais leve para nós. E quem estuda aí a origem emocional do sintoma, quem está no curso Origens, sabe disso. Porque a gente conversa bastante lá dentro sobre isso, que o sintoma não é um problema. Ele nos mostra o que a gente viveu anteriormente para que a gente possa compreender a situação e agora sair do processo. Mas quando nós temos medo do sintoma que ele aparece, ele se torna maior ainda do que deveria. Então passar pelo sintoma de uma maneira melhor faz com que nós possamos compreender ele, e assim que nós compreendemos ele, nós ficamos no medo de novo. Ficamos no medo de que eu estou com uma dor, agora eu estou com uma infecção urinária, agora eu estou com o vírus atacou, agora a bactéria está em cima de mim e agora um perigo vai acontecer. Mas quando eu entendo os porquês daquilo acontecer, e por isso essas orientações que eu passo aqui, você compreendendo o porquê, e eu já estou antecipando para você, pode acontecer isso, porque você está vivendo isso agora, para que quando aconteça, não te alarme tanto. Já chega de gente indo para o hospital e acumulando pessoas nos hospitais com realmente medos e inseguranças. Mas para que quando você tiver o sintoma, entenda, não, eu sei que eu estou vivendo essa insegurança, eu sei que eu estou passando por isso esse sintoma está aparecendo. Não há problema em tomar medicamento para aliviar aquele sintoma, mas sem pânico, porque você entenda o que é a história do que nós estamos vivendo agora, que esse sintoma está aparecendo nesse momento. Então, para quem quiser o curso Origens Profissional, hoje é o último dia de inscrição para a 5ª turma do curso Origens. Basta ir no Instagram, no perfil do Instagram, ou acessar www.cursoorigens.com. A gente tinha programado essa semana para ter semana de inscrição, mas resolvemos para auxiliar então profissionais que querem compreender melhor, para quando os pacientes vierem agora futuramente e querer entender os sintomas dele, baseado nessas emoções de pânico que eles estão vivendo hoje, para os pacientes chegarem e já estiver preparado para auxiliar os teus pacientes
a saírem desse sintoma, saírem dessa alteração e para que eles possam amenizar esse estado de tensão. Então, www.cursoorigem.com, fizemos um grande desconto, porque a gente entende que todos nós como terapeutas vamos passar por uma dificuldade agora financeira por não poder estar atendendo, mas para que, entendendo que essas informações são extremamente importantes para que quando os pacientes saírem desse estado de estresse, que eles possam agora ter sintomas e que você tenha ferramentas para entender esses sintomas dele e ajudar a sair mais rapidamente desse processo. Ficou num valor de aproximadamente R$150 mensais, podendo ser dividido em 12 vezes, para que você possa então adquirir e possa estar com a gente entendendo essa ferramenta também, tá bom? Esse contexto de entendimento é extremamente importante para a gente sair então dessas alterações. Um outro órgão que vai ser frequente também o aparecimento de alterações é o parênquima renal. O parênquima renal ele está relacionado, segundo as leis biológicas, ao conflito de líquido. Esse conflito de líquido seria um contexto onde tem uma inundação, onde eu estou com perigo de encher de água no local onde é que eu estou, mas esse de encher de água não tem nada a ver com o que a gente está vivendo, né? Mas tem outras pessoas que derivam desse processo das leis biológicas que falam que o parênquima renal ele pode estar relacionado a financeiro. E o financeiro é exatamente o que a gente está de preocupação hoje em dia, por não estar trabalhando, tem funcionário para pagar e eu tenho uma preocupação com o que está por vir. E o parênquima renal ele pode entrar em uma alteração em fase ativa de estresse. O parênquima renal é derivado do mesoderma novo e aí vai ter uma necrose tecidual na fase ativa de estresse e essa necrose vai deixar de filtrar o líquido do sangue para a urina e essa dificuldade em filtrar aumenta a pressão arterial. Então alguns pacientes com problemas financeiros podem ter aumento de pressão arterial, então pode ter aumento de preocupação com relação à pressão alta, nessa fase então de tensão, e aqui é um sintoma de fase de estresse, ou seja, enquanto as pessoas estão vivendo essa preocupação financeira, até que elas não se restabeleçam, até que tudo volte a uma normalidade com finanças da empresa, porque às vezes o contexto de vírus a gente pode voltar a trabalhar, mas não quer dizer que podendo voltar a trabalhar, o equilíbrio financeiro da empresa vai voltar automaticamente. Porque às vezes a gente vai durar alguns meses para reequilibrar de novo as finanças. Vai estar devendo algumas coisas porque todo mês eu vou ter que pagar coisas para os meus credores, para as pessoas que vêm trazer o suporte para mim de alguma forma. Então essa questão financeira pode durar alguns meses. Então pessoas podem permanecer numa pressão alta durante alguns meses. Ou alterações não só do parênquima como de musculatura, porque as artérias vão servir para levar os nutrientes aos músculos, aos órgãos, todos os tecidos. E a função de levar nutriente, ela está vinculada simbolicamente a uma incapacidade de nutrir os meus. Então, se eu sinto uma incapacidade de levar os nutrientes até os meu pai estão lá em outra cidade e eles estão passando por dificuldade, eu não posso ir até eles para nutri-los, levar uma comida, levar um nutriente, ou minha avó que é idosa está lá sozinha e eu estou sem capacidade de poder nutri-la, auxiliá-la de alguma forma, eu posso trazer então também uma situação de incapacidade com relação à musculatura arterial e por consequência uma alteração da pressão arterial subsequente nesse momento. Então entender isso vai ajudar então eu diminuir essa intensidade e vai trazer essa relação, né, de diminuir a intensidade do sintoma tomando consciência disso. Então entender o paciente, compreender o que ele está vivendo, auxiliar a ele modificar a percepção sobre isso, nem sempre vai ser fácil. Muitas pessoas têm essa sensação de ter que dar conta, de suprir, dar suporte, auxiliar os outros, e isso é nato dele. E aí a gente vai falar um pouco disso daqui a pouquinho. E esse é nato dele nesse sentido de auxiliar. Então, para ele, essa natureza, eu me sinto que eu não auxilio. E aí eu tenho que dar conta de auxiliar. Então a gente vai ter que achar alternativas para que esse paciente possa modificar um pouco essa percepção, sair um pouco desse estresse, modificar um pouco essas crenças, para que reduza a intensidade dessa pressão alta que pode aparecer dentro dele nesses próximos dias. Então falamos de algumas questões de dar suporte, nutrir, e esse nutrir ele também pode
a uma relação de suportar ou auxiliar de alguma maneira. E algumas pessoas entendem como quadril como um meio de sustentação. O quadril ele sustenta a base do nosso tronco, do nosso corpo, e ali nós sustentamos e damos suporte aos outros. Mas quando eu me sinto incapaz de sustentar, de dar apoio, então minha filha está lá em outra cidade, ou minhas irmãs estão em outra cidade com mais dificuldade, e eu não tenho como dar suporte a eles como que eu gostaria, a pessoa pode entender como uma incapacidade, uma autodesvalorização de si por não se sentir capaz de dar um sustento, um suporte para eles. E isso pode acontecer no quadril, mas lembrando sempre que a articulação, o sistema é de necrose em fase ativa de estresse, e quando eu saio do estresse, há então uma inflamação. Então a dor geralmente vai vir quando eu saio do conflito de estresse, e aí vão ter essa inflamação para restaurar aquele tecido. Mas se eu continuo nesse processo de sustentação, eu vou ter inflamações, eu vou ter a musculatura tensionando para que eu imobilize aquela região enquanto eu estou nesse processo inflamatório, e aí vão ter pessoas com dor nessa região de quadril ou coluna lombar, que também poderia vir desse contexto de sobrecarga, nessa sensação de dar suporte aos outros. Então isso que pode desencadear nos principais órgãos, né? Ali falaram também no contexto de depressão, né? De depressão, como mal do século, né? Como foi falado, ele pode entrar também nesse ameaça sobre o meu território. Então quando eu sinto o meu território ameaçado de alguma forma, quando eu sinto o meu território profissional ameaçado de alguma forma, sim, algumas pessoas podem se tornar mais eufóricas, né? Mas de uma modificação e oscilação numa bipolaridade, numa exaustão mais de euforia, de que eu tenho que dar conta, eu tenho que achar uma solução, eu tenho que resolver. Então fica aquela euforia dia após dia, tensão em casa. Às vezes eu estou em casa, mas eu tenho que fazer algo, eu tenho que tomar iniciativa para algo, eu tenho que resolver algo. A pessoa fica eufórica e ela pode oscilar para um contexto depressivo de que eu não tenho o que fazer, agora acabou o mundo e agora tudo vai por água abaixo. Então eu pode ter um pensamento pessimista e entrando por um processo depressivo de tristeza realmente por todo o processo de ameaça sobre o território, de ameaça sobre os meus eu também encaro como um território, e aí essa ameaça sobre os meus pode decair também nesse sentido de alteração com relação ao processo depressivo. Mas por que isso vai acontecer e vai ser maior grau para algumas pessoas? Porque tem pessoas que nesse contexto financeiro de escassez já viveram isso antes. E para quem já viveu isso antes, é muito mais forte viver isso de novo. Então, como eu já tenho a memória no meu inconsciente de momentos difíceis, seja lá na minha infância, que meu pai é agricultor e teve uma dificuldade, a lavoura se perdeu com um temporal, com uma seca, ou teve uma dificuldade porque eles tinham as finanças no banco e daí lá no governo Collor pegaram todo aquele dinheiro e a gente viveu uma dificuldade, ou por isso, por aquilo, que eu tive algum grande problema que eu tive que me mudar, ou mesmo na infância tiveram grandes escassez porque meu pai e minha mãe faleceram e agora eu tive que me virar sozinho e eu não tinha com quem contar. Então toda pessoa que já viveu um histórico anterior de dificuldade, de escassez, ela tem uma propensão agora em uma reativação daquele processo. Então lembra que eu só posso ter medo perante o que eu já vivi. Se eu nunca vivi um perigo, eu não vou ter medo de novo. Então, ou se eu não fico ouvindo aquela sensação de pessoas me colocando um contexto de medo sobre mim. Então, a informação implantada de crença também pode me desencadear um alerta ou um perigo. Então, se essa pessoa viveu já anteriormente esse perigo, a tendência é que ela aumente ainda mais essa preocupação com relação ao faltar hoje. Então, ela já tinha um perigo de estocar, ela já tinha um medo que ela tinha que guardar alimento. Ela já teve faltas de alimento quando ela passou fome em outro momento da vida dela. E aí entra nesse processo ainda aumentado. E tende a ser maior ainda se na história da minha família tiveram familiares que passaram por grandes dificuldades de falta de alimento, como pessoas que vieram para o Brasil. Quando eles vieram, eles tinham que ficar no meio do mato. O que eles poderiam comer é o que eles plantavam, o que eles matavam, ou caçavam, ou
pescavam, por exemplo, ou colhiam das árvores as frutas. Mas quando chegasse um momento de dificuldade onde não tinha tanto mais nutrientes ou não tinha tantos animais ali para caça, eles poderiam viver um momento de escassez, um momento de dificuldade, de falta. E esse momento que os nossos ancestrais puderam ter vivido, ele passa para nós no sentido de adaptação, para que nós não passamos de novo por essa escassez, para que nós possamos evitar viver de novo aquilo. Então, se eu já trago na história da minha família esse perigo, eu já tenho uma tendência maior a ligar um alerta e já fazer com que meus órgãos, a partir do mínimo alerta, entrem em funcionalidade para evitar sofrer de novo. E isso vai ter essas proliferações teciduais, vai ter essas alterações. Então a tendência de muitas pessoas entrarem com cânceres a partir de agora é grande pelo fato desse alerta de preocupação que vem em massa. Se eu tenho uma pequena alteração, lembra que eu falei? Se tem uma pequena preocupação, não tem uma proliferação tão grande. Mas se eu tenho uma grande preocupação, eu tendo a ter um medo ainda maior. Tem muitas pessoas que já tinham mania de limpeza, imagina agora exatamente. Nesse contexto, nós estamos falando principalmente da escassez, né? Mas nesse sentido de limpeza também tem esse processo de me sujar as mãos em tocar na maçaneta, em tocar em outras pessoas, em colocar a mão em algum lugar e captar, então, uma sujeira, né? Que seria o vírus em si, e isso poder fazer um risco a mim. Então, esse sentido de lavar as mãos o tempo inteiro gera, então, uma preocupação, e o toque também, esse sentido mais intenso, né, da palavra. Quando nós temos então essa transgeracional que entra com uma fragilidade de perigo de faltar, ele traz a nós então uma preocupação, uma tensão, e tem que ser maior esse sintoma, porque aí a gente tem uma neurose maior. Pense só de antepassados que possam ter trazido já problemas de crianças que faleceram com relação a viroses, ou problemas de terem passado por grandes gripes mesmo, né? A gripe espanhola, ter passado por uma situação de epidemias grandes, ou pessoas que passaram pelo H1N1 mesmo e tiveram grandes perigos ali à vida delas, elas já entram num processo de alerta, de medo, de tensão, né? Porque se eu já vivi, eu tenho medo de passar por tudo aquilo de novo. E aí essa tendência a ter um pânico é muito maior. Por isso que eu falo para as pessoas que estudam a origem emocional do sintoma que você sim entende, você compreende a situação de uma maneira diferente, mas não pode julgar aquela pessoa que teve um grande perigo ou perdeu pessoas na vida dela devido a outras situações ou outras epidemias, devido a outras situações nesse sentido de ameaça, de perigo, de H1N1, de todo esse processo que faz com que a gente se segue, a mini esquizofrenia aparece, porque aí eu já tive um histórico tenso na minha família e isso faz com que eu não consiga ver outras coisas além do perigo iminente de morte. Então essa relação de pânico, ansiedade não é por acaso. As pessoas não têm medo por acaso, elas têm medo porque já viveram grandes transtornos na vida delas, seja elas ou pessoas da família delas passaram por grandes transtornos lá na herança familiar, de perder filhos com doença, de passar por grandes guerras e depois grandes epidemias, que foi grande o número de pessoas que morreram devido a isso. Muito era o número de pessoas que eram queimadas depois de mortas, né? Então, ver aquelas pessoas, familiares deles queimados para incinerar todos os vírus, os micro-organismos possíveis, era uma grande visão de tormento, era uma grande visão de pânico e de problema. Ou grandes valas que eram levados a todos aqueles mortos e jogados dentro das valas para que não pudessem contaminar outras pessoas. Então toda essa visão de perigo, de medo, de mortes, ela fica encalacrada sim de dentro de muitas pessoas. Talvez algumas pessoas que não passaram tão fortemente por isso na história da família deles, não tenham o medo que outras que viveram de perto, presenciaram tão essa situação. E essas pessoas que presenciaram, elas não por acaso vão ter familiares que trabalham na área da saúde, porque não querem viver mais aquilo, querem ajudar outras pessoas, querem auxiliar outras pessoas, querem que outras pessoas saiam desse padrão. Então as pessoas que não conseguem enxergar esse contexto do emocional
acaso também, é porque lá dentro da história delas, da família delas, dentro da história dos antepassados delas, tiveram grandes problemas que ficou encalacrada essa informação que vírus mata. Vírus é um problema. As epidemias destroem a comunidade, destroem todos os meus parentes. Então não é por acaso que pessoas conseguem entrar com uma informação tão pesada dentro delas e atraindo esse padrão de conflitivo. Não sei se faz sentido isso para vocês que estudam a origem evolucional dos sintomas, desse contexto de medo realmente iminente, né? Então essa é a relação de que a gente não pode julgar toda e qualquer pessoa por as informações que ela pensa, porque ninguém pensa da forma que pensa por acaso, ninguém segura aquela informação e vê ela e acaba sendo contra, às vezes, com outras pessoas, não por acaso. Então as pessoas seguram essas informações com unhas e dentes, como se fala, porque ela foi muito dolorosa na história da família. Então para ela é importante segurar e reconhecer aqueles que faleceram por causa de viroses. É importante fazer aquilo não acontecer de novo. E fazer aquilo não acontecer de novo é lutar com unhas e dentes contra as viroses, porque lá foi isso que fez mal a eles. Então, por isso, nós temos que acolher toda e qualquer pessoa que pensa da forma com que seja, tá? Se pensa de um jeito ou pensa de outro, nós estamos, como eu falei, numa grande comunidade pensando de um jeito, mas as outras que pensam de outro jeito, ok, a gente entende, porque a dor de vocês foi forte, a dor de vocês foi grande e isso avassalou toda a história da família de muitos, então nós acolhemos e por isso estamos também por vocês. Por vocês a gente faz isso porque nós vivemos numa grande comunidade, além da comunidade de origens, além dessa comunidade aqui que nós pensamos de uma outra forma, mas acolhemos todos que pensam de forma diferente. E isso deveria acontecer em todo lugar, não é? Toda religião, política, todos deveríamos acolher todos que pensam de uma forma diferente, porque assim a gente é ser humano, assim a gente tem empatia, a gente olha além do que a gente pode ver. E quando a gente olha além do que pode ver, a gente pode ser mais humano, viver com amor, acolhimento, que é o que mais a gente precisa hoje em dia. Então esse acolhimento para que todos possamos viver num mundo melhor, ok? Então eu queria que vocês entendessem esse princípio, que é muito importante, porque às vezes pessoas que acreditam às vezes na origem emocional do sintoma, nas leis biológicas, acabam às vezes olhando com desdém o que pensa de uma forma diferente, e isso a gente não pode fazer, tá? Então toda a informação é válida, toda a informação é importante por algum motivo da informação. Então a gente vê muitos ataques e críticas nas mídias por pessoas pensarem de forma diferente, e simplesmente o pensar diferente tem que ser acolhido, mas você não precisa ficar assistindo ou vendo. Então se não gosta, simplesmente para de olhar. Você não precisa impor para outra pessoa que pense da mesma forma que você. Suponha, dê suporte, às vezes aconselhe, mas lava as mãos, vira as costas, segue o teu caminho, tá bom? E isso vai te ajudar bastante. Hoje eu consigo entender o medo de minha mãe, agora posso ajudar. Isso aí, Nizete. O mundo precisa de mais amor. Isso aí, Lívia. Então vamos voltar no lá que nós temos ainda alguns detalhes a falar sobre o perigo com relação à falta, né? E o perigo com relação ao financeiro. O perigo com relação ao financeiro, nós falamos um pouco do transgeracional, do que vem ali no transgeracional, e anotei alguns detalhes de pacientes que vêm para mim com relação a esse medo de faltar. Porque esse perigo de faltar dinheiro não é transgeracional, mas tem pessoas que não conseguem desenrolar com o financeiro na vida deles. E por que elas não conseguem? Porque às vezes tem históricos lá na família de pessoas que foram apunhaladas pelas costas quando tinham dinheiro. Então, ter dinheiro faz com que meus irmãos me puxem o tapete. Ou na herança, a herança fez com que a nossa família desunisse. Então eu não quero saber de dinheiro. Então dentro do inconsciente coletivo da família, ou principalmente alguns, né, nem todos recebem o mesmo padrão, e isso a gente fala no curso de origem avançado, que nós carregamos padrões passados específicos nossos. Então a gente não carrega de todos os ancestrais, mas principalmente de alguns ancestrais específicos. Então, se aquele ancestral específico que está vinculado a mim, ele viveu uma situação de frustração porque a família desuniu pelo financeiro, eu não vou querer ter dinheiro, porque dinheiro traz desunião. E se eu tenho isso numa crença dentro de mim, eu não vou ter dinheiro.
Então o dinheiro entra e sai, porque dinheiro causa desunião. Então essa crença que foi instalada dentro de mim faz com que eu tenha dificuldade em ter dinheiro. Então o dinheiro entra e daí eu não vi para onde vai. Então no mês eu ganho 5 mil, no outro mês eu ganho 20 mil, mas mesmo assim o dinheiro foi embora. Então todo mês eu pago as contas, mas por algum motivo o dinheiro entra e sai. E isso entra num contexto então de bagunça no transgeracional e faz com que a gente precisa. Então, para ressignificar isso, é preciso saber de onde que vem, para entender a história dos nossos ancestrais, para confirmar aquilo que veio de descendência, para que Deus seja preciso. Não adianta eu falar para você, agora para você que tem esse padrão de dificuldade de segurar o dinheiro, você faz isso. Não, tá? Não funciona assim. Cada caso é um caso. Então é importante entender o caso de cada um dos pacientes para ser mais preciso na origem emocional desse sintoma, para daí poder modificar. Então não funciona como um passe de mágica que eu vou dar uma atividade para você fazer aqui e você sair desse processo. Então nós precisamos compreender esse padrão. E para entender esse contexto de vinculação, não é num vídeo de 1 hora que eu vou poder dar. Por isso que no curso Origens Avançadas a gente tem várias aulas para poder entender esse processo, para conseguir fazer o genossociograma, entender essa consciência realmente que a Lívia fala ali, do que aconteceu esse padrão, para que daí a gente possa sair desse processo. E a Cristiane fala, um tio torrou as coisas do meu avô, mas ele não torrou por acaso também, tá? Então ele estava talvez num vínculo ao passado que possa ter vivido problemas maiores na história da família, e trouxe esse padrão. Claro que a gente precisa ressignificar essa informação do que veio ali com relação a esse tio, né? Mas enquanto a gente com relação a isso, a gente atrai o mesmo padrão reacontecendo na nossa vida. Então, enquanto eu não ressignifico em mim esse processo, eu continuo vivendo no mesmo padrão conflitivo. Eu preciso compreender isso na minha vida, diz a Cláudia. Então, nesse sentido, enquanto a gente vive sem solução aquele problema, eu já falei umas coisas assim em outras lives, do seguinte, fizeram um estudo no psicólogos, onde num bar, os garçons, eles trabalhavam em atender as mesas. E essas mesas, enquanto não se fechava a comanda da mesa, não foi paga, eles ficavam ainda, os garçons, com o que aquela mesa tinha pedido. Então, eu sei que essa mesa pediu tal coisa, aquela outra mesa pediu tal coisa, aquela outra mesa pediu tal outra coisa. E aí, enquanto eu fico com essa informação daquilo que está pendente ainda na história ali das mesas, eu não desligo daquilo. Enquanto eu não desligo, não foi pago aquela conta, não sai aquele processo. Agora, pagou a conta, não tem mais a lembrança do que aquela mesa tinha pedido. E isso acontece dessa forma com a nossa família. Se aquilo está pendente ainda, a raiva com relação àquele tio, a mágoa com relação àquele avô que não passou o devido valor ali para tal e tal filho, enquanto eu fico nessa frustração, ou meu pai ficou, e a conta não paga, ela fica sob a atenção dos descendentes, isso vai fazer com que eu repita o padrão. Então, muitas vezes, repetir padrão significa, meu trisavô teve uma dificuldade com herança, meu bisavô repete esse padrão porque tem um irmão que vai apunhalar de novo, meu avô repete o padrão, meu pai repete o padrão e se eu não tomo consciência e eu não mudo a forma de ver essa situação, eu posso repetir o padrão com meus irmãos e ter uma dificuldade na herança de novo. Então, enquanto a gente permanece com algo pendente lá de trás, e por isso que serve o genossociograma, para a gente analisar esse padrão, por isso que tem cursos que falam sobre o processo como a microfisioterapia de tratar o hereditário, ou a psicogenealogia, olhar para os ancestrais, ou a constelação familiar, que olha para os ancestrais, o que aconteceu na história da família, que traz essa repetição. Enquanto a gente não olha para isso, a gente vai repetindo na história da nossa família esse mesmo padrão conflitivo de escassez, de dificuldades com o financeiro, de repetição de padrão. Então, meu avô faleceu e ele era o mais velho. Eu sou a mais velha das filhas do meu pai, né? Então, muitas vezes você pode repetir esse padrão baseado nessa sensação, talvez, do teu avô, devido a essa grade de primeiro filho. Então, muitas vezes, se você for a primeiro filho, não teve nenhum aborto, por exemplo, antes, né? Porque se você tem um aborto, você perde essa característica de primeiro filho, daí tu não é mais o primeiro. Mas se é primeiro, realmente, pode trazer essa relação de alterações com relação que o avô, o pai, que é o primeiro filho, trouxe também. Será
A Cláudia fala, será porque minha mãe virou bancária? Sim, muitas vezes para corrigir essa história, os nossos ancestrais, eles viveram dificuldades e isso vai trazer um projeto sentido de vida. Então o sentido de escassez, de dificuldade com dinheiro, faz muitas vezes que nós, às vezes que recebemos esse processo, trabalhemos com meios de vincular esse estado de dinheiro todo ao nosso redor. Então, trabalhar como bancário faz com que a gente esteja em meio ao dinheiro, porque lá atrás houve falta. Então, muitos dos bancários que eu atendo, muitos não, todos os bancários que eu atendo, a gente encontra dificuldade com o financeiro, encontra que na herança familiar teve problemas financeiros e isso faz com que ele atraia a trabalhar com o dinheiro, porque assim eu posso então estar um pouco mais seguro com esse vínculo, por mais que é simbólico, né? Então não é porque eu estou trabalhando no banco que eu tenho dinheiro, mas isso faz com que a pessoa tenda a reduzir essa tensão da história da família nesse sentido. Então isso pode ser uma das causas, né? E pode ter pessoas lá no passado que morreram por dinheiro, porque haviam situações com relação ao contexto de perigos vinculados a dinheiro, onde que eu tinha posses e outras pessoas invadiram minhas terras e tomaram ela de mim ou me atacaram. Quantas histórias a gente não tem nesse sentido? Porque ter dinheiro é perigoso, ter sucesso é perigoso porque as pessoas podem me atacar. Então quantas pessoas no passado tinham sucesso e foram apunhaladas pelas costas? Quantas pessoas perderam a vida com relação a esse financeiro. Então essa sensação de estar em vista faz com que a gente tenha perigos. Eu tive vários pacientes que eles não se permitiam estar em foco, estavam em segundo plano, então eles preferiam ser secretários administrativos, secretários executivos, e eles que faziam tudo. Eles tinham as cartas na manga, sabiam tudo o que acontecia, mas eles não poderiam aparecer. Por isso que cada pessoa tem sua profissão, não por acaso. Então nesse sentido eles ficavam nessa sensação de administrativos, porque eles não poderiam estar em voga, porque estar em voga é perigoso, mas eles sabiam fazer tudo. Se eles tivessem a empresa deles, eles teriam mais sucesso ainda, mas eles não poderiam ter a empresa deles, porque tinha uma pessoa à frente para aparecer, porque se eles aparecessem, no inconsciente deles era perigoso. E aí faz com que essas pessoas fiquem atrás de outras pessoas. Elas não querem falar em público, elas têm dificuldade em aparecer em reuniões, porque elas aparecerem na história da família foi um caos, foi um problema, foi um risco aparecer, então é melhor ficar na minha. Ou políticos mesmo, apareciam e eram apunhalados pelas costas ou puxavam o tapete deles. Então aparecer na história da família traz um senso de perigo, traz um senso de ameaça, então é melhor eu não progredir, então é melhor ficar na minha. Por isso que a gente não pode julgar também aquela pessoa que às vezes não quer trabalhar tanto, é melhor eu ficar nessa, ficar sossegado aqui, eu faço o que eu preciso fazer e tá bom, porque talvez no inconsciente dele estar nessa posição é melhor, porque talvez nos antepassados houve um risco em aparecer, houve um risco em ir à frente de alguns processos. E nisso faz com que eles estarem na calmaria, estarem nesse processo, ou, como nós falamos nas leis biológicas, nascer um homem canhoto, nascer um homem segundo filho, ou ter uma energia, às vezes mais de recepção do que uma energia de ir atrás do que quer, faz com que eu tenha uma proteção na história da família. Porque homens que eram mais agressivos ou tomavam a frente, trouxeram um risco de homens que faleceram cedo e a família ficou desprotegida. Então teve uma escassez também, porque homens que falecem cedo não têm propensão a trazer o dinheiro para casa para os filhos pequenos, para a mulher que ficou com um monte de filhos. Então surge a necessidade, na grade de lealdade familiar, nascer filhos com uma personalidade mais, entre aspas, feminino, mais caseiro, mais protetor, do que um homem agressivo de tomar frente, de ir atrás do que quer, porque daí surge um homem canhoto que vai estar protegendo e vai estar mais em casa para auxiliar a família e não ser um homem ausente, porque esses homens que foram ausentes anteriormente por morte cedo ou saíram de casa cedo, representaram um risco. Então sempre a intenção é sobrevivência. Primeiro, sobrevivência da espécie, do clã, ou seja, sempre o nosso grupo familiar vai trazer uma necessidade de nascer um homem destro ou canhoto, primeiro, segundo ou terceiro filho, baseado na necessidade que houve.
no clã. Então aí surge uma primeira necessidade, que é o clã. Depois a necessidade do indivíduo. O indivíduo vai ter uma necessidade específica para garantir a sua própria sobrevivência, para depois aí auxiliar também e viver a vida dele. Então, baseado na evolução das espécies, a necessidade inicial é a sobrevivência do clã, sobrevivência do indivíduo. Então, por isso que surge essa diferenciação de cada um dos profissionais. Nós estávamos falando com relação às dificuldades com relação ao financeiro e agora abordando principalmente os contextos do transgeracional. Esse contexto do transgeracional, ele limita para muitas pessoas essa dificuldade em manter as finanças. Então é aquela finança que entra e sai, aquela finança que eu não consigo manter, eu não consigo ter dinheiro no banco, porque eu possa ser difícil acumular, ter um fluxo de caixa é difícil, eu tenho uma dificuldade em reter o dinheiro por N fatores. E eu vou explicando aqui esses fatores para vocês. Então nós já falamos de dificuldades aí com relação ao reter o dinheiro, com perigo no transgeracional. E agora que todo mundo já entrou, vamos falar então um pouco a mais aí sobre essas questões. Então nós falamos do contexto de que a história da família, o perigo de faltar, então eu estoco para ter, então por isso que algumas pessoas têm medo de investir dinheiro, por medo de faltar, então elas criam uma dificuldade de usar o dinheiro, têm medo de usar o dinheiro para gastar, elas têm que ter sempre uma grande reserva no banco para que me dê um suporte caso alguma dificuldade ocorra, como é a que nós estamos vivendo aqui no hoje. Então eu tenho que ter uma reserva, então se eu tenho medo de faltar na história da família, eu tenho que ter uma reserva no banco, eu tenho que ter uma reserva de alimento. Ou eu tenho uma dificuldade em guardar, estocar dinheiro, porque eu tenho então um padrão de que na história da minha família, ou na minha história mesmo, ter dinheiro é um problema. E pode ser ter dinheiro é um problema, porque na história da minha família, quem tinha dinheiro foi apunhalado pelas costas, puxaram o tapete deles, ou eles tinham grandes posses e alguém deu um jeito de tirar aquele dinheiro deles, então é melhor eu viver com pouco dinheiro, porque assim eu não corro risco mais de que alguém me apunhale pelas costas. Então a gente traz uma pendência da história da nossa família que faz com que a gente fique então numa restrição de ter dinheiro, porque dinheiro no meu inconsciente eu tenho uma crença que é perigoso. Então é melhor eu ficar no vermelho do que ter alguém que fique pedindo dinheiro para mim e eu não vou conseguir dizer não para aquela pessoa, eu vou me sentir culpado com a relação a emprestar dinheiro para aquela pessoa, porque eu tenho esses medos com relação ao olhar dos outros, o julgamento dos outros também. Posso ter vários sentidos nessa relação. Independente de quanto eu ganhei, sempre houve essa dificuldade de ter algo sobrando. Esse contexto é frequente para todos nós, porque o contexto de dinheiro sempre foi uma base, então, na história da nossa família, ou mesmo do que nós vivemos, como crenças erradas. Nós acreditamos que dinheiro tem que ser suado, tem que ser difícil, tem que ser pesado. Quantos dos nossos ancestrais não trabalharam na enxada e faziam com que os filhos mesmos pensassem: ó, tu tem que trabalhar pesado, tu tem que trabalhar pesado. Então ficavam embutindo aquela crença de que tem que trabalhar. E agora, se você trabalha no ar-condicionado, você atende teus pacientes ali, não faz esforço, como é que você pode valorizar esse teu dinheiro? Então o dinheiro não pode ser valorizado se vem fácil assim, só você atendendo. Você tem que suar a camisa, tu tem que atender até as 10 horas da noite, você tem que ir meia-noite, você não pode ter férias, tu não pode ter fim de semana, tu tem que suar a camisa, porque se tu não suar, você não está honrando teus ancestrais, você não está honrando quem veio antes de você. Aí entra quem estudou a psicogenealogia, né, Cláudias, né? Aí, Dani, Lívia, nós temos a neurose de classe, a neurose Lívia, boa essa, depois eu vou usar essa. A neurose de classe significa que eu tenho, olha só o processo. A lealdade herdada significa que meus ancestrais eram de uma determinada classe. Então, por exemplo, meus ancestrais eram negros escravos. Então, eles não tinham dinheiro, eles não podiam ter dinheiro. Ou eu tenho uma neurose de classe porque meu pai é construtor ou é pedreiro e ele não tinha muito dinheiro. Ou minha mãe era servente e não tinha muito dinheiro. Então isso
eu tive uma herança social, social nesse padrão, onde que eles não tinham uma classe baixa financeiramente. Agora eu tenho uma identidade adquirida, que é o lugar ocupado hoje meu na sociedade, então já difere com relação à identidade que eles tinham, meus ancestrais, a identidade desejada, que é o que eu sonho, o que eu idealizo para o meu futuro. Então eu vim de uma classe baixa, eu estou numa classe média e eu idealizo uma classe alta, por exemplo, tá? E nesse sentido, eu vim de um pai que passou por dificuldades e foi injustiçado, tinha bastante problemas financeiros. Agora eu trabalho com advocacia e eu tenho uma classe média e idealizo uma classe mais alta no contexto de buscar essa justiça com o que aconteceu. Mas se eu me identifico com meus pais, às vezes em honra aos meus pais que tinham uma classe baixa, eu não posso ser maior do que eles. Então eu posso ter uma crença no meu inconsciente que eu não posso passar por cima da identidade dos meus pais. Então se os meus pais eram socialistas, por exemplo, que tinham uma classe onde eles idealizavam dentro da mente deles que todos teriam que ter igualdade, todos que teriam que ter uma baixa renda, todos iguais, todos num padrão igual de distribuição de renda, e agora eu venho com um pensamento capitalista que eu tenho que crescer, que eu posso crescer porque crescendo eu posso ajudar outras pessoas. Claro que não é porque eu ganho dinheiro que eu não posso ter mais funcionários, ajudar mais pessoas, distribuir mais a renda ou auxiliar pessoas carentes, né? Então, dar um dinheiro para uma instituição carente, quanto mais eu tenho, mais eu posso ajudar outras pessoas também. Mas se eu tenho esse meio social ali, que eu trago de uma neurose de classe, que minha classe da onde eu vim é uma classe baixa, eu posso ter no meu subconsciente uma sensação que eu não posso ser maior do que eles. E nesse sentido de não poder ser maior do que eles, se eu for maior, eu acredito que meu pai se torne inferior. Ele se torna a crença de que dinheiro tem que ser suado, sofrido, baseado no que meus ancestrais viveram, que dinheiro tem que ser pesado, sofrido, tem que ser gastado energia, eu vou ter que trabalhar no pesado, eu vou ter que trabalhar duro, eu vou ter que trabalhar dia e noite ali, tem que ser sofrido o trabalho. E o trabalho não precisa ser sofrido. O trabalho pode ser mais leve, pode ser mais prazeroso, fazer o que eu amo. Porque talvez os meus ancestrais não puderam viver o que eles amavam. E eu tive muitas sessões que eu atendi pacientes no genossociograma e os avós, eles não puderam ser artistas como eu gostaria de ser. E lá os pais não permitiram porque não dá dinheiro. Ou porque eu não posso trabalhar com determinada coisa porque não dá dinheiro. Eu tenho que trabalhar com medicina, eu tenho que trabalhar com advocacia, eu tenho que trabalhar com isso. Mas eles fizeram o que fizeram sem amor nenhum. Porque não era o que mexia com eles. Não era o que agradava a eles trabalhar com aquilo. E trabalhar com o que não te agrada, que prazer te dá? Então a que custo você pode trabalhar sem ganhar o financeiro, ganhando aquele financeiro, mas aquele financeiro não é prazeroso, né? Não traz amor aquele financeiro. Então isso é que precisa ficar também em mente, que eu posso fazer o que amo, e a crença lá atrás é que você não pode fazer o que ama e ganhar dinheiro. E não, você pode modificar essa crença. Eu posso fazer o que eu amo e ganhar dinheiro. Eu posso dar aula para vocês aqui de graça. Eu não estou ganhando nada por isso, por dar essa aula de 1 hora, de explicar, porque a minha missão é ajudar profissionais a que possam compreender essa noção de que a emoção ela pode interferir no físico e vocês possam ajudar mais e mais pessoas. Tá? Então, essa é a intenção, é fazer o que você ama com prazer, fazer o que você ama por amor, para que você goste de fazer. Eu estou aqui em meio a uma situação onde que não dá para sair de casa muito, não dá para fazer muitas coisas, você não está ganhando dinheiro, mas que a gente pode compartilhar amor, compartilhar conhecimento, e esse conhecimento eu só posso compartilhar se eu amo fazer o que eu amo. Então, será que você ama fazer o que você ama? Será que o que você faz no seu dia a dia, na profissão que você tem, ou você faz porque tem que fazer? E isso já trabalha pensando nas férias, já trabalha pensando na aposentadoria, já trabalha pensando o que eu vou fazer quando eu terminar. Por que você não faz já agora, né? Então, se eu estou trabalhando que eu não amo, por que você não faz já um curso online de uma coisa que você ama? Para você já, eu gosto de artes. Por que você não começa a estudar isso já? Por que tem que esperar lá você se aposentar para trabalhar com artes?
Por que você não faz a aula de música agora, se você ama fazer música? Por que você não pode fazer agora enquanto você pode fazer agora num horário durante o teu dia para já ter prazer em fazer aquilo que tu ama? Por que você não pode desde já praticar algo que talvez os teus ancestrais não puderam fazer? E o que é mais impressionante é que como você ressignifica fazer isso? É fazendo por amor a eles. Que se vocês não puderam, que hoje eu posso. Graças a toda essa cultura que vocês trouxeram, a vocês terem sofrido por isso, obrigado por terem sofrido, obrigado por tudo que vocês sofreram, pelas dificuldades, pela não poderem viver do que vocês amam. Obrigado, mas hoje eu posso viver isso. Hoje eu entendo que vocês não puderam por dinheiro, por isso e por aquilo, mas que eu posso viver do que eu amo, que eu posso ter finanças. Se vocês não puderam, obrigado pela dor que vocês tiveram, mas que eu posso. Isso ressignifica tudo. Amor ressignifica tudo. Tá, isso parece meio místico e tudo mais, mas você só vê na prática. Quando você entende quem já foi meu paciente e fez aí esses entendimentos, quem já foi meus alunos e tiveram esse entendimento, sabe que muda, tá? A partir do momento eu só pude ver que eu podia chegar além quando eu tive mestres dentro do meu convívio que me mostraram que era possível chegar além, que era possível você chegar além do que eu conhecia. E é isso que eu quero fazer. A partir do momento que eu tive conhecimento com Maurício Morrali, Afonso Salgado, Emanuel Corbel, a partir do momento que eu pude ver profissionais da minha área conseguindo evoluir, conseguindo crescer e conseguindo ser palpável esse mérito, né, por ajudar outras pessoas, ter resultados mais rápidos e eficientes e conseguir mudar a vida de pessoas, eu também mereço ter algo em benefício a mim. Até porque você, como terapeuta, o curso que você faz não é barato, não! Conhecer com os melhores profissionais, as melhores técnicas, os melhores conhecimentos sobre saúde, precisa de dinheiro, então você merece também cobrar porque você dá resultados, e a partir do momento que você dá resultado, você merece estudar com os melhores, e a partir do momento que você merece estudar com os melhores, você dá mais resultado, porque você conhece o que os melhores estão fazendo na tua frente. E a partir do momento que você conhece o que os melhores estão fazendo na tua frente, tu chega mais perto deles. E é isso que eu falo, que às vezes eu precisei 12 anos para ter o resultado que eu tenho com muitos pacientes no meu dia a dia, com 1, 2 sessões, resultados com os pacientes. E hoje as minhas alunas aí, Lívia, Dani, Cláudia, tudo mais aí, Claudenice, têm resultados que eu demorei 12 anos para ter. E elas estudando com os melhores, que não foi só eu que elas estudaram com vários outros profissionais de elite, porque elas podem ter resultado, né, Claudinha? Vocês puderam ter resultado porque vocês estudaram com os melhores e vocês puderam mudar dentro de vocês a crença de vocês para que agora vocês podem modificar o pensamento do teu paciente e sair desse estado do teu paciente e ter resultados rápidos. E a partir do momento que tem resultados rápidos, vocês podem também ter dinheiro. Vocês merecem também ganhar mais para trabalhar mais, estudar mais, porque vocês não param de estudar, que eu sei. E porque a partir do momento que vocês progridem, vocês dão mais resultados, vocês mudam a vida de mais pessoas, porque mais pessoas, não é, Lívia? Mais pessoas com problemas mais difíceis vão chegar para você e você vai dar conta. Você vai dar resultado, porque você está tendo mais e mais conhecimento sobre isso. E a partir do momento que quanto mais conhecimento, mais pacientes difíceis vêm. E você dá mais resultado, porque você estuda mais, porque você encontra mais profissionais que falam outras abordagens, que entendem mais coisas nesse sentido. E aí, mais e mais resultados. Plínio, te agradeço por conhecer a Micro há 10 anos em uma semana de palestra na Universidade em Guarapuava. Desde então, minha vida como terapeuta foi transformada. Vida cheia de sentido e gratidão. Valeu, Plínio, obrigado aí. Então, nesse sentido, quando a gente possibilita conhecer novas informações, e o Plínio sabe, né? Eu não fiz uma vez o curso de microfisioterapia, eu fiz 2 vezes o curso de microfisioterapia. E pessoas falam assim, porque é muito caro. Caro, olha a evolução que você teve estudando isso. Eu não fiz um curso de nova medicina germânica, eu fiz 6 cursos de nova medicina germânica. Mas para que fazer 6 vezes?
Porque eu preciso ter esse conhecimento e esse conhecimento mudou minha vida. Conhecimento que muda a vida não tem preço, né? Se você sabe disso, o tempo é o essencial para você. O tempo que você gasta atendendo 10 vezes um paciente e o tempo que você gasta atendendo uma vez e dando resultado é o tempo da tua vida que você deixou de perder e o paciente teu deixou de perder vindo no consultório 10 vezes para você atender ele, porque ali você ganhou um paciente que vai te divulgar para 10, 15 pessoas. Sabe esse contexto do vírus que distribui para várias pessoas? O resultado também distribui. Tá? Então, se você conhece isso, você muda essa percepção, você muda esse conhecimento, você resolve. E aí eu entro nesse contexto que muitas pessoas falam, porque os cursos são mais caros. Enquanto você ficar com esse pensamento dos teus ancestrais que tudo é caro, tu nunca vai ter dinheiro. Porque a partir do momento que você muda essa percepção de que tudo é caro, que os outros eles estão me explorando, porque os outros estão fazendo isso e aquilo, querendo ganhar dinheiro, aí você mantém esse pensamento que você não quer evoluir na tua vida. Você vai ficar atendendo do jeito que você está atendendo, não modificando essa percepção e continuando na mesmice. Se você quer continuar na mesmice, continua fazendo o que tu faz. E é a tua escolha. A vida é um livre-arbítrio. Mas não vem da desculpa. Porque quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Então as minhas amigas aqui, sabe do amigo Thiago aí, que é um grande profissional da área, sabe disso, que ele nunca deu desculpa. Se der tudo certo, a gente vai estar lá do outro lado do mundo nesse ano, estando no congresso de microfisioterapia, estando no curso da Josi Cromer, e vamos estar lá. Porque estar com os melhores é aprender com os melhores, estar à frente dos outros. Então, enquanto a gente fica na desculpa que tudo é difícil, a gente não progride financeiramente. E não é por acaso que você tem essa desculpa, é porque lá nos teus ancestrais tem essa informação, porque dinheiro é perigoso, eu não posso gastar muito dinheiro com isso, com aquilo, porque não vai valer a pena, porque, quantos ancestrais, não posso estudar não dá dinheiro. Pensa, quem falava isso para você? Quem falava que estudar não dá dinheiro? Pensa o que ele viveu na vida dele, porque ele precisava trabalhar, ele precisava na enxada ali para ganhar o dinheiro para sustentar a família, mas hoje você não precisa da enxada, hoje você precisa ter conhecimento intelectual para achar a solução, principalmente se você é terapeuta. Você precisa do conhecimento intelectual para achar as nuances. Você é um detetive. E o detetive, ele precisa pegar todas as pistas. E as pistas são necessárias para a gente mudar esse contexto. É isso aí, Thiago. Pensar grande sem medo de falta. E esse medo da escassez faz com que a gente pense exatamente na escassez. Quanto mais a gente pensa em faltar, mais a gente falta. Sabe? E isso é meu, tá? E isso eu tive muito na minha vida e por isso que eu tô aqui falando para vocês disso. Enquanto eu começo de clínica, atendendo leis biológicas, microfisioterapia, psique, atendendo lá, enquanto meus pacientes não vinham, eu ficava calculando na tabela do Excel quanto dinheiro vai estar faltando para que eu possa ganhar dinheiro, para que eu possa pagar as contas e possa chegar lá. A partir do momento que eu deixei todas as finanças para minha esposa, e a Denise está aí, para confirmar isso, a partir do momento que eu deixei as finanças com ela, hoje paciente não falta. Hoje a minha agenda está lotada por 8 meses. Hoje, claro, agora não mais, né? Porque essa semana, ainda bem que essa semana era para estar em Belo Horizonte, então a minha agenda estava vazia mesmo, né? Mas a partir da semana que vem ela estava lotada. Então, enquanto eu trabalho na escassez, pensando em escassez, pensando que vai faltar, ou um paciente faltou no dia, e eu fico pensando, um dinheiro a menos não vai dar certo, vai faltar 2. Tá? Então só por esse pensamento vai faltar mais um. Tá? Então enquanto eu ficava nesse pensamento, calculando na planilha do Excel, que pensando no dinheiro que vai faltar, não no dinheiro que vai entrar, não no pensamento positivo, eu atraía. Tá? Experiência própria, tá? Eu só posso falar isso porque eu vivi isso. Se eu não tivesse vivido, eu não ia falar o que os outros estão falando, que tem um livro lá falando disso, porque tem um vídeo falando dos segredos, né? Então eu não ia falar isso se eu não tivesse vivido isso. Minha esposa está de prova aí. Então enquanto eu vivia nesse sentido de medo com relação ao financeiro, meus pacientes faltavam. Eu não tinha paciente. Agora,
quando eu mudei esse pensamento, eu criei uma nova realidade para mim e agora eu não tenho mais essa escassez de falta de paciente, principalmente ali naquele momento que nós estávamos numa vida normal, não no que nós estamos vivendo hoje. Mas eu quero que entre para você na cabeça que você precisa mudar suas crenças. E isso eu mudei muito com o entendimento do Psyche. Ó, Denise, olha que pode ser um nicho de mercado, Maísa. Então, esse contexto de escassez que eu vivia, eu modifiquei com muitas crenças de que dinheiro não vai para o céu. Então, é mais fácil um camelo passar por uma fechadura do que um rico entrar no reino do céu. Será que alguém na tua família já falou isso? Que dinheiro, quem tem dinheiro não vai para o céu. Que quem tem dinheiro é snob. Quem tem dinheiro não presta. Então, essas crenças que são embutidas dentro da nossa cabeça desde criança, que trabalhar com o que você ama não dá dinheiro, que quem tem sucesso, que é perigoso ter sucesso, que tem muita vontade entre pessoas de sucesso. Então, enquanto a gente fica com essa crença, a gente fica na sabotagem. E hoje tem vários coaches falando sobre isso, né? Então, existe vários coaches que colocam essa ressignificação de por que você não coloca, ao invés de uma frase negativa, se você se enquadrou com uma frase negativa dessas, modifica essa frase, coloca no positivo. Todo dia você leia isso. Eu me sinto à vontade entre pessoas de sucesso. A mulher que limpa aqui a clínica, ela, toda vez que eu ia pagar em dinheiro para ela, ela falava, não precisava agora, pode ser depois. Será que você não fala isso? Quando o paciente fala assim, você pode dar um desconto? Não, eu trabalhei, eu adquiri o conhecimento com vários, o conhecimento não é barato, eu trabalho, eu estudo e cada curso ele tem a sua demanda e eu fiz o meu melhor aqui. Então eu acho que eu mereço ter o melhor, que é uma troca. Então eu dei o meu melhor e você dá o melhor que nós combinamos anteriormente. Tá? Então, ou será que, coitado, tá, pode ser por menos então, tá? Então, será que a crença dentro de você é que você é merecedor daquele dinheiro? Então, ela vinha, a mulher que limpa aqui a clínica, ela fala, não precisa, podia ser depois. E daí eu falei para ela, não podia ser depois. Agradece esse dinheiro que eu tô te dando porque você trabalhou. Se você não tivesse trabalhado, não mereceria mesmo. Mas se você está trabalhando, obrigado. Então, cada vez que tu colocar na tua carteira o dinheiro do teu paciente, obrigado por esse dinheiro que veio hoje. Agradece esse dinheiro, porque se eu entendo o dinheiro como sujo, não é bom ter ele. Então ele entra e sai na tua vida, porque não é bom ter. Porque dinheiro pode ser visto na história da minha família como de sujo, como um problema, como só vai trazer desgraça esse dinheiro, dependendo do que foi vivido lá atrás. Então tenta modificar essas crenças, é um início. Vai mudar tudo? Não, porque você tem que trabalhar a herança lá na família, mas é um início. Fica essa crença e coloca lá no teu guarda-roupa. O dinheiro... Eu sou grato ao dinheiro que eu recebo. Eu mereço ter todo o dinheiro que eu recebo. O que fizer sentido para você, tá? Olha as crenças que falavam para você e coloca, ao invés do negativo, coloca um ponto positivo sobre ele. Sem não, tá? Não coloca não nessa frase, tá? Eu mereço ter todo o dinheiro que eu necessito. Eu mereço ter todo o dinheiro porque eu me dediquei e eu fiz o meu melhor. Então, que fizer sentido, faça uma frase você, não faça uma frase minha, porque a frase minha, é baseado nas minhas crenças. Faça uma frase que faça sentido para você, tá? O que é o que você gostaria de ter? Eu mereço ter uma agenda lotada, eu mereço ganhar tantos por mês. Isso foi quando eu comecei a entrar junto com os grandes da fisioterapia, que eu comecei a perceber que o fisioterapeuta não precisa ganhar R$1.000 por mês. Quando eu fui fazer a pós-graduação com esses grandes, que eu comecei a perceber que eles podiam ganhar 30 mil por mês, 40 mil por mês, 50 mil por mês, porque eles fazem o melhor para eles. Olha lá, eu gero valor aos outros e mereço reconhecimento. Olha só essa frase da Denise, tá? Eu gero valor para os outros. E como que você gera valor para os outros? Resultado. Você encontra a informação do que aconteceu, modifica a percepção, faz o paciente ter um outro olhar com relação ao que aconteceu e você merece reconhecimento. E o reconhecimento é como? Financeiro. O que para você é reconhecimento? Será que reconhecimento é Será que reconhecimento é financeiro? O que é para você o reconhecimento? Você merece o reconhecimento? Será que dentro de você é verdadeiro isso? Olha lá para dentro, medita hoje.
Para um pouquinho para você, fecha os olhos e medita. Você merece ter o dinheiro que você recebe? Olha as frases que vêm na tua cabeça. Usa o sentir. Porque a gente é muito racional em alguns momentos e fica querendo racionalizar, porque eu preciso ressignificar isso, eu preciso ressignificar, então que eu mereço ter dinheiro. Mas faz sentido para você? Sinta dentro de você se é isso. Sinta. Medite hoje. Para um tempinho, fica uns 5 minutinhos parado em silêncio e veja quais são as frases que vêm na tua cabeça. E anota essas frases. Do que é esse sentir dentro de você que dinheiro não é bom? Do que é esse sentir dentro de você que eu preciso honrar quem na minha família? Você pode ressignificar meditando nos teus ancestrais. Você não precisa procurar um terapeuta e olhar lá. Você faz uma respiração e começa a refletir da onde vem. Imagine teus pais na tua frente, teus avós logo atrás, bisavós logo atrás, trisavós logo atrás. E peça para se levantar quem tem essa crença. É uma dica, tá? Eu já fiz isso. Peça para se levantar quem tem a crença com o financeiro. E conversa com ele. Tudo está dentro do teu DNA. Tudo está dentro das informações que você traz. Se na constelação você pode trazer as informações. Se na psicogenealogia, na árvore sensitiva, você pode trazer as informações. Se no renascimento, na hipnose, você pode trazer as informações dos teus antepassados, por que você não pode trazer você mesmo? Conversa com os seus ancestrais e pede para eles, quem de vocês trouxe essas informações do transgeracional com dificuldade financeira? Vamos conversar, por que veio isso? O que você precisa? O que aconteceu? Acolha aquela pessoa. Obrigado pela dor que você teve. Mas hoje eu não preciso mais disso. Que hoje eu posso viver de uma forma diferente. Que hoje eu posso ser merecedor. Que hoje eu posso viver do que eu amo. Que hoje eu posso ter sucesso. Que hoje eu posso viver de amor no que eu trabalho. Mas que eu não preciso viver só de amor. Que eu posso viver com lucro também com relação ao que eu trabalho. Que eu posso sim acolher as pessoas, fazer o que eu amo fazer e que eu posso, se você acredita que ter dinheiro não vai para o céu, pense assim, que eu posso ganhar todo o dinheiro que necessito e o que eu ganho além, eu posso ajudar as pessoas que necessitam. Trabalhe isso dentro de você, que isso vai modificar esse pensamento de que você pode ganhar e você pode auxiliar. Então pense que quanto mais dinheiro eu tiver, eu posso ajudar minha família na minha casa a pedir comida, que eu posso ajudar aquelas pessoas que estão na rua, que eu posso mudar o mundo sendo rico de amor, rico de generosidade, rico de dinheiro que entra, mas que eu posso ajudar as outras pessoas, que eu posso ter as minhas finanças ali, mas que eu posso dar de amor. Não é porque eu sou rico que eu não sou generoso, não é porque eu sou rico que eu não vou para o céu, que eu não faço parte da experiência divina na Terra para auxiliar mais e mais pessoas. Para quem quer saber um pouco mais sobre a origem emocional dos sintomas aí e quer mudar essa crença dentro de você, que você não é merecedor, que você pode ir mais a fundo, modifique agora a história da tua vida, modifique nessa meditação e nas inscrições do curso Origens Profissional, acesse o site do link ali que está no meu perfil, Ivan_Bonaldo ou www.cursoorigens.com. Eu espero te ver lá dentro do curso Origens e vamos falar muito mais aprofundado sobre as origens emocionais de cada um dos sintomas físicos para que você possa evoluir na tua carreira profissional. Um grande beijo para vocês. Passe esse momento de reflexão. Use esse momento para mudar as suas crenças e mudar a tua vida, para depois poder mudar a vida dos outros. Porque ninguém aqui que eu conheço, tanto essas mulheres maravilhosas aqui que trabalham com a origem emocional dos sintomas, ninguém começou tratando só os outros. Elas trataram elas para tratar os outros. Cada um aqui tratou de si para depois tratar os outros. Então medite, use esse tempo de reflexão para mudar dentro de você, para mudar os outros depois disso. Um grande abraço e eu vejo vocês à tarde na próxima live que nós vamos falar sobre alguns outros contextos que estão por vir aí do contexto emocional, de sintomas emocionais, devido a tudo que nós estamos vivendo agora.